Eu sou o Evandro Xoxinho, arroba Minxoxinho no Instagram, estou aqui com o Esbolho, arroba Esbolho no Instagram, e temos, claro, o nosso perfil oficial não verificado, que é o arroba mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos do dia 6 de março de 2026 até o dia 12 de março de 2026. Nessa semana, CEO bilionário demite 1,6 mil funcionários por e-mail e cita impacto da IA. Abre aspas, lamento. Bam Adebayo faz 83 pontos na segunda maior pontuação da história da NBA. Briga generalizada em Cruzeiro versus Atlético Mineiro provoca 23 expulsões. Veja a súmula. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí que estamos gravando no formato de emergência. Então, a magia da edição vai ter que consertar esse episódio aqui, porque eu tô gravando minhas partes sem ouvir as tuas partes. E eu vou falar da minha semana daqui a pouco, porque a gente tá à distância e eu não sei direito o que vai acontecer por aqui. Muito bem, cara. Então, com essa distância, tudo que eu posso dizer é, me fala aí o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, bora lá então. Cara, minha semana, ela tá num ritmo assim da rotina, que foi um ritmo normal, porém um pouco mais puxado. Porque foi um pouco mais corrido, porque além das aulas, né, ritmo normal, a preparação das aulas, né, pra próxima semana, coisas assim. Também tive algumas reuniões essa semana, assembleia, algumas participações de oficinas obrigatórias, né, do estágio probatório. Então, assim, tinha um monte de coisa pra fazer e tinha que conciliar isso daí, né? Então, para além da carga normal completa, ainda teve esses extras que também tive que colocar junto no rolo. Também eu consegui assistir, falando de rotina, né? Consegui assistir aula após uma aula só. Acho que eu tinha 2 aulas para assistir essa semana, consegui assistir uma aula só. Vou tentar assistir, né, em breve mais uma outra aí para tentar ficar em dia com os conteúdos. Também na rotina na academia foi só uma vez, né? Então um pouquinho mais light. Não por escolha minha, mas porque a rotina dessa semana me obrigou, né? Os afazeres me obrigaram a ficar desse jeito. No restante, o apartamento aqui ainda sem novidades, né? Teve uma atualização, assim, que eu recebi um SMS, né, da Caixa falando sobre o número da proposta, que ia estar em andamento. Daí eu já consegui baixar o aplicativo, acho que é Habitação Caixa. Consegui dar uma olhada lá, mas ainda não está liberado para assinar o contrato. Então, mas pelo menos deu para ver que está avançando a coisa toda. Mas ainda sem novidades oficiais, né? Também, estou lendo o livro Foco Roubado, em paralelo com o livro 79 filmes para assistir enquanto dirige, e minha reflexão vai partir um pouco disso e também um pouco do que eu tô assistindo no YouTube, que vem da minha lista de assistir mais tarde, alguns vídeos que estavam lá parados há bastante tempo e agora estou tentando dar uma limpada nessa lista. Mas eu vou falar disso daqui a pouco, porque aqui não é bagunça, ainda que no formato de emergência, a gente tem que manter a ordem e você, Evandro Xoxinho, vai contar pra mim à distância como foi sua semana e eu vou só descobrir como foi ela na montagem do episódio. Beleza, vamos lá. Então, começando cronologicamente a minha semana, na sexta-feira eu tive um compromisso que a gente foi comemorar a defesa de tese de uma amiga da Tati. Encontrei alguns amigos lá, a gente foi numa pizzaria e tal, foi bem gostoso, bem maneiro, teve champanhe, teve alegria, teve tudo, bem legal. No sábado, já pela manhã, eu tive grupo de estudos, fui para o grupo, posteriormente eu tive que fazer umas correrias do trabalho. Eu fui, inclusive, até a Flip, né? Flip Brinquedos aqui de Cascavel, que é a loja que está me patrocinando, digamos, para jogar o regional, né? Regional de Curitiba, que vai acontecer nesse dia 14 de março, né? Ou seja, nesse sábado. Fui lá para treinar, para pegar umas cartas e para pegar as camisetas, né? O uniforme lá que tava pronto. Cheguei, joguei um pouco. Isso, na verdade, até... Bom, eu vou falar isso na minha reflexão, né? Mas isso consumiu bastante boa parte dos meus pensamentos nessa semana. Aí a gente jogou e tal. Treinei um pouco lá com um deck que eu tô montando e tal. E aí a Tati veio me buscar porque a gente foi na casa de uma amiga dela que tinha piscina e tal, pra curtir um pouco de piscininha, blá. Foi bem maneiro, bem legal. A gente saiu dessa piscina / café da tarde, foi pegar um lanche, pegamos
um sanduíche e tal, voltamos pra casa, comemos rapidinho, tomamos banho, nos arrumamos, porque a gente tinha compromisso com outro amigo da Tati, né? A gente foi fazer tipo um esquenta ali, a gente foi jogar uns jogos, foi legal, uns party games, assim, bem de leve, pra conhecer o novo namorado do amigo da Tati e tal. Foi bem legal, bem divertido, e saindo dali a gente foi direto pra Moon, que é uma balada aqui de Cascavel. E aí a gente foi porque ia tocar Britney Spears, que é o que o Adri, né, o amigo da Tati, ama, e ia tocar reggaeton, que é o que, né, a Tati ama. Então assim, tinha 2 pistas e aí fomos lá e tal. Foi divertido, foi legal, eu dancei um pouco e tal. Chegou um momento que o cansaço bateu forte, assim, em mim, que, cara, deu, tipo, perto das 2 da manhã, assim, eu apaguei, assim, eu tava, tipo, cara, eu não consigo mais nem dançar, nem fingir, nem nada, eu só tava, tipo, existindo ali, torcendo pra poder sentar logo. Daí, logo mais a gente já foi embora também e tal, mas foi bem, bem divertido. No domingo, daí, a gente eu acordei cedo, fui ao mercado, fiz uma sobremesa, um crumble de banana com doce de leite, né? Tipo, era quase uma releitura do banoffee. Fomos almoçar na casa do meu sogro e tal, foi legal, bem divertido, comemos, ficamos conversando e tal. E aí a gente saiu, foi pra casa pra, enfim, poder descansar um pouco. Só que acabou que a gente não descansou, porque a gente teve um monte de coisa pra fazer e tal. E aí a gente nem conseguiu, inclusive, jogar o Stardew Valley, né? Então, enfim, pra ter uma noção de como foi corrido nosso final de semana. E aí, já começando a semana, né? Já fui pra academia, fiz todos os dias, né? Tirando na quinta-feira. Trabalho foi uma correria do cão, né? Porque eu tive que fazer entrevistas para contratar outra pessoa, porque na segunda-feira, né? Eu tinha relatado na semana passada que estava com dificuldades com aquele funcionário e acabou que ele desistiu. Ele mandou uma mensagem na segunda-feira mesmo, falando que ia desistir e tal, que não estava dando certo, se adaptar, blá, blá, blá. Falei, cara, perfeito, né? Já me poupou o trabalho, então não vou ter que me estressar com isso, beleza? Mas tive que me estressar com entrevistas, né? Pra marcar e tal, mas assim, dos males o menor, sabe? Beleza, entrevistei, já hoje inclusive combinei com uma moça pra ela já começar na segunda-feira. Então segunda-feira eu tenho uma nova funcionária pra começar treinamento. E aí, cara, eu acho que assim, eu joguei vôlei essa semana, na quarta-feira. E aí, inclusive hoje, né, na quinta data que a gente tá gravando aqui, eu fui na comemoração da minha cunhada, né, da irmã da Tati, que vai fazer aniversário dia 13, né, o famoso amanhã, que também é aniversário do meu pai, né, mas eu não vou poder comemorar com ele, porque hoje ele não queria fazer nada e porque amanhã eu vou viajar pra Curitiba, cara. Amanhã eu vou encarar o regional de Pokémon TCG, né, o Pokémon Trading Card Game, mas eu vou falar sobre isso na minha reflexão, porque agora é a vez do esbole, né, para não descumprir nenhuma regra aqui, para que você faça sua reflexão da semana. Fechou. Então vamos lá para minha reflexão. Como eu mencionei, a minha reflexão tá vindo assim em função dessas minhas leituras que... Acho que eu já tinha falado, né, um pouco disso quando eu li o livro Rosemadder, né, lá do Stephen King, que era um livro que eu tinha comprado há muitos anos, talvez já fazia uns 10 anos, né, que eu já tinha comprado e, né, nunca tinha lido. E então acho que eu já falei parte, né, dessa reflexão lá. Mas eu complemento, então, talvez esse papo, porque eu tô lendo o livro, né, especialmente esse livro do Choque de Cultura, que é esses 79 filmes para assistir enquanto dirige. Eu tenho ele comprado de quando ele foi lançado. Não lembro se ele é 2017, 2018, um negócio assim. Mas enfim, faz um tempinho. Eu comprei ele e ele tava parado, né, até então. Eu tô, né, lendo, deixo do lado da cama ali. Todo dia a Gabi, a gente dá uma lida em alguma coisinha antes de dormir, né, então eu deixo ali, eu leio umas 5 ou 6 páginas por dia aí, pouco a pouco, né, vou chegando ao fim. E então, é um livro que estava, digamos, né, engavetado, né, estava parado ali há bastante tempo. E minha lista também de vídeos para assistir no YouTube, né? Eu tenho tentado dar uma diminuída no meu consumo de YouTube, mas quando eu vou pro YouTube, eu tento assistir vídeos que estavam na minha lista de assistir mais tarde e eu tenho postergado esse assistir, né? Então, às vezes é uma coisa que eu tinha adicionado há bastante tempo, a uma hora eu vejo e essa hora nunca chega, e aí agora eu tô tentando dar uma desovada, né?
E aí eu tô mencionando isso porque o que está me tirando de reflexão? É uma reflexão sobre a gente querer sempre mais, né? Sobre as coisas nunca estarem boas o suficiente, satisfatórias o suficiente, e aí a gente tá buscando o lançamento do momento, né? O vídeo novo que acabou de sair, um livro que acabou de ser publicado, aí tem que comprar, e tem aqui que ter o livro e tá por dentro do hype, dos momentos, né, da sociedade que tem gerado de conversa. E, na real, vamos poder dar um passo para trás, né? Vamos olhar um pouco do que a gente já tem, das coisas que já, né, despertaram nosso interesse em algum outro momento, mas não foram concluídas, no sentido do consumo ter sido completo. E aí eu digo consumo aqui numa perspectiva bem do marketing mesmo, com a definição não de você ingerir alguma coisa, você comer alguma coisa, né, um pedaço de bolo, tomar uma água, uma coisa nesse sentido, mas o consumir aqui eu uso no sentido de se apropriar daquilo. Então, né, eu quero consumir um livro, quero consumir um vídeo, quero consumir uma coisa no sentido de me apropriar. Me apropriar de algo que já estava disponível para mim há bastante tempo, que eu já tinha optado por aquilo ali, né, me ser interessante, e isso deveria ser mais valorizado, né, do que eu ter que ficar agora desbravando coisas novas. Por que não olhar para aquilo ali que já me despertou o interesse? Eu já tinha feito uma curadoria, mas pela rotina, pelas coisas, né, sendo impostas pra gente tá sempre buscando o novo, a mais e coisas assim, isso foi sendo deixado de lado. Então isso veio na minha cabeça e eu coloco aqui como uma reflexão que me veio em complemento a um outro episódio que já passou. Então, para o amigo ouvinte não ficar querendo sempre mais e mais e mais, temos aqui uma discussão complementar ao que já falamos em outro momento e pode beneficiar o amigo ouvinte com mais uma discussão. E aí, obviamente, mais uma discussão aqui a gente vai ter com a sua reflexão que vem a partir de agora. Beleza, vamos lá então. Cara, como eu tinha mencionado, então, minha reflexão vai ser sobre o torneio, o Regional de Curitiba. É o regional do Brasil com a maior quantidade de jogadores já registrada, né? Então vai ser um torneio bem grande ali, mais de 1.700 pessoas. Só na minha categoria, né? Ou seja, tem mais de 2.000, acho que 2.000 ou mais de 1.900, não lembro, enfim. Só na minha categoria, 1.770 alguma coisa. E cara, começou a bater um nervosismo essa semana, né? Eu não me saí muito bem nos treinos no sábado, eu tô jogando no live ali, né? No que é o Pokémon TCG Online ali. Também não fui muito bem, tô tendo umas compras esquisitas. Consegui perceber algumas misplay que eu fiz, assim, tipo, putz, joguei errado aqui, não devia ter feito isso, não sei o que, não sei o que. Mas beleza, né? Tudo pra, de alguma forma, tá aprendendo e tal. E aí, cara, eu falei muito disso com a Tati e falei muito disso na minha sessão de terapia hoje, né? Na minha análise. Porque, cara, foi embaçado, assim, porque... O fato né, tanto que assim, a Tati falou pra mim essa semana, falou assim, amor, mas fica tranquilo, né, se você não ganhar, a gente tem dinheiro e tal, né, porque o primeiro lugar ganha $10.000, né, e aí eu falei assim, mas como assim dinheiro? É porque você não tá preocupado, né, porque de ganhar o prêmio e tal, né, porque até o top 48, se eu não me engano, ou até o top 32, ganha-se $1.000, né, e vai escalando, né, conforme você passou, assim, você tá no top 48 é tanto, você tá no top 32 é tanto, top 16 é tanto. Daí, top 8 é tanto, daí tipo os 4 primeiros, daí ainda é outro valor ainda, maior. E aí... eu falei pra Tati, mas é que eu não tô fazendo isso pela grana, né? Eu tô fazendo isso pela glória, porque eu quero ser campeão, porque eu quero me sair bem, porque Pokémon é uma coisa muito importante pra mim. É uma parada que, cara, que sempre teve na minha vida, assim, desde que eu era moleque, que me ajudou muito a fazer amizades, enfim, tive muitas histórias, assim, relacionadas com Pokémon e tal, que foram grandes experiências. E, ao mesmo tempo, eu fico com medo de aquela famosa, síndrome do impostor, do tipo, putz, na verdade eu acho que não sei jogar muito bem. E, assim, né, considerando tudo, eu acho que eu jogo bem. Só que eu tô com medo de ir muito mal nesse torneio. E aí, assim, na minha cabeça, eu consigo entender que, tipo assim, bom, eu ir mal nesse torneio quer dizer que eu fui mal nesse torneio, não quer dizer que eu jogo mal, né, mas... Ainda assim, essa insegurança, essa vontade de, tipo, não, eu quero ser um bom jogador, eu quero ficar nos top players, não sei o que. Sem contar que eu tenho uma vida, né? Porque eu já fiquei ali entre os 36 primeiros da América Latina, né? Ou seja, ganhei o dinheiro, inclusive, né? Era um torneio ainda
ainda maior, não na quantidade de jogadores, mas de importância ainda maior, né? Que era o latino-americano. Então, fiquei super bem colocado, mas assim, era uma época que, cara, eu tava com tempo livre, assim, eu jogava o dia inteiro, assim, treinando mesmo, assim. E aí, cheguei lá, né? Agora eu tenho uma empresa para estar gerindo ali, né? Para tá de administrador, tenho um relacionamento, tenho, né, agora vamos dizer assim, 2 famílias internas, né? Tem a família da minha parte, a família da parte da Tati. Então, assim, são muitas obrigações, sabe? Tipo, me formei agora, enfim, tô correndo atrás já de fazer conteúdo, de fazer Instagram e etc. E alugar sala e tirar o CRP, enfim. Então, né, são todas essas correrias aí que vão se acumulando, né? E o fato é, eu não tô muito seguro, não. Não sei se eu vou bem, mas vou tentar fazer o máximo lá. E basicamente é isso. E bora então para a sessão mais? Vamos lá para a sessão mais. Bora, teremos que ir de mais um feedback ou de mais uma indicação. E eu já vou adiantar que se não tiver feedback, já vou passar a bola para que vocês, Bola, faça a indicação dessa semana. Cara, eu não faço ideia de como tá a nossa sessão mais aqui. Eu vou checar neste exato momento a nossa rede de e-mails e também as redes de comentários em tempo real, enquanto eu vou falando e enrolando o amigo ouvinte aqui com o meu falatório infinito. Nós não temos e-mails, não temos sequer spams, infelizmente. Olhando a nossa rede de comentários, também não temos comentários. E a nossa rede de feedbacks, eu vou ter que descobrir neste exato momento que vai ser um sonoro sem novidades. Então, não temos novidades por aqui. Eu não faço ideia se você deixou alguma recomendação por aqui, Evandro Xoxin, nos seus áudios. Eu vou descobrir. Se não, eu vou criar uma indicação agora e... Não, digo mais. Já tenho ideia aqui. Se você não tiver uma indicação, eu vou descobrir isso na edição, eu deixo aqui com uma recomendação, o amigo ouvinte escolher um episódio de todos os 369 episódios que já passaram para ele ouvir a nossa discussão da época, a nossa recomendação da época, e quem sabe o amigo ouvinte deixou de lado e agora é o momento de assistir, ou ouvir, ou ler alguma coisa que a gente já falou anteriormente. E é isso então, a gente pode ir para os nossos recadinhos? Bora pros recadinhos, então. Se você quiser mandar um feedback pra gente ficar um pouquinho mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildassemana@gmail.com, repetindo, emaildassemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você está ouvindo ali pelo Spotify, tem a abinha de comentários, você pode mandar direto por ali. Às vezes fica mais fácil para você e a gente dá um jeito aí de, independente de qual episódio você comentou, de visualizar e ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. E espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais. Ela goste tanto que ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? Então é isso. Tchau, tchau! Então falou, tchau, tchau! Adeus!